Apresentaremos agora a segunda parte do nosso mini-documentário, Águas Destrutivas. O título deste episódio é A Terrível Tragédia de Buffalo Creek. Neste vídeo, você compreenderá como cidades inteiras foram arrasadas pelo rompimento de 3 barragens de lama e resíduos tóxicos de mineração de carvão. Assista agora. O país, Estados Unidos. Cidade: diversas cidades do Vale do Riacho Buffalo Creek, Condado de Logan, na Virgínia Ocidental. Data: 26 de fevereiro de 1972. Horário: 8 horas da manhã. As cidades do Vale do Riacho Buffalo Creek respiravam a calma típica de uma manhã gelada, de um inverno que já se despedia. Estas cidades ficavam dentro de um vale, fértil e belo. As minas de carvão ficavam nas encostas das montanhas próximas e todas elas possuíam a beleza e a leveza das pequenas cidades do interior americano. Muitas pessoas naquele dia já estavam em seus postos de trabalho, outras se encontravam a caminho, algumas se preparavam para sair de casa e naquele instante tomavam o café da manhã. Algumas mães já levavam seus filhos para as diversas atividades diárias, enquanto muitas crianças ainda dormiam. Comerciantes abriam as suas lojas, esperando os primeiros clientes. Apesar das chuvas torrenciais que ocorreram nos dias anteriores, tudo estava tranquilo como sempre. Ninguém poderia imaginar que o caos começaria em pouco tempo. Este desastre de Buffalo Creek ocorreu devido ao rompimento sequencial de 3 barragens. Estes rompimentos causaram uma inundação devastadora, apavorante e incontrolável. Uma barragem de contenção de resíduos de mineração, de propriedade da Pittston Coal Company, colapsou, liberando aproximadamente 132 milhões de galões de águas residuais escuras e muita lama de carvão no Vale de Buffalo Creek. Para que você possa ter uma ideia do volume das águas residuais que passaram por estas cidades, vamos converter galões em litros, sendo 132 milhões de galões igual a 499 milhões de litros. Isto é uma quantidade absurda de águas residuais. A inundação destruiu ou danificou aproximadamente 507 casas, 44 casas móveis e 30 empresas, deixando mais de 4.000 pessoas desabrigadas, 124 pessoas mortas, 4 desaparecidos e 1.121 feridos. Esta tragédia, infelizmente, chocou o mundo naquela época. Todos perguntavam: como permitiram que este acidente pudesse ter ocorrido? Onde estava a fiscalização? Será que a empresa não percebeu? O que poderia acontecer? O tsunami de lama devastou comunidades inteiras em poucos minutos, deixando um terrível rastro de destruição, perdas humanas, perdas econômicas e fortes traumas, que existem até os dias de hoje. Mas antes de adentrarmos nos detalhes daquela manhã fatídica, precisamos entender o contexto histórico que levou à construção das barragens e as condições que as tornaram um grande perigo para a população local, que nunca foi totalmente informada do perigo tão próximo. A mineração de carvão, desde o início do século XX, era o coração pulsante da economia da Virgínia Ocidental. Era o sustento para milhares de trabalhadores da região, que dependiam deste tipo de atividade para viverem. Mas esta era uma extração com um lado obscuro: o impacto ambiental, muitas vezes ignorado em nome do progresso e do lucro desenfreado. As 3 barragens de Buffalo Creek haviam sido construídas em 1960 pela Pittston Coal Company e fazia parte desse sistema de retenção de resíduos, para que não fossem descartados diretamente no ambiente. Elas foram erguidas para conter os resíduos tóxicos da mineração de carvão, prometendo uma maior segurança para a comunidade, mas a forma como estas barragens foram estruturadas já apresentavam fragilidades desde o início. Podemos verificar que um dos principais problemas apresentados nestas construções estava a forma como elas foram concebidas. Foram usados materiais locais vindos das próprias minas, resíduos da própria mineração, que foram utilizados na construção, por estes serem mais baratos. Como não foram utilizadas pedras ou estruturas de concreto para conter a massa de água e lama, tudo ficou muito mais frágil. A promessa de segurança, tragicamente, se mostrou totalmente vazia. A primeira barragem que saturou com as chuvas e rompeu foi a barragem de número 3, que ficava a uns 79 metros de altura na montanha. Abaixo dela, ficavam as barragens de número 2 e a de número 1. Quando a de número 3 transbordou e rompeu, suas águas atingiram as de número 2, que por sua vez, também rompeu e atingiu a de número 1. Com isto foi produzida uma onda de 9 metros de altura com 180 metros de largura, que entrou pelo vale em direção às cidades e demais localidades, por onde o riacho Buffalo Creek passava. Pensar que estas barragens haviam sido projetadas para terem uma vida útil de 20 anos, se tornou um símbolo de negligência e descaso. A manutenção inadequada.
somada a chuvas torrenciais nos dias que antecederam o desastre, criaram um ambiente perfeito para esta tragédia. As autoridades e a própria empresa sabiam dos riscos daquelas barragens. Relatórios apontavam para a fragilidade da estrutura, mas os alertas foram totalmente ignorados pelos responsáveis, que priorizaram o lucro em detrimento da segurança da população. Vidas humanas foram tratadas como algo descartável, como se fossem apenas mais um custo a ser calculado na busca incessante por riquezas. Naquela manhã fatídica, as barragens, sobrecarregadas e fragilizadas, não resistiram e romperam. Foram 132 milhões de galões de água suja e lama tóxica, lançadas sobre as cidades do vale. As águas foram destruindo e engolindo tudo que estava em seu caminho. É difícil imaginar a força daquela torrente, a velocidade com que ela avançou, destruindo casas, escolas, comércios e tudo o que encontrava pela frente. Um tsunami de lama e destruição, que em questão de minutos, transformou a vida daquelas comunidades em um grande pesadelo. Os relatos dos sobreviventes são os mais assustadores e incríveis possíveis. Pessoas descrevem a luta desesperada para escapar da fúria da água suja, a angústia de ver seus lares sendo engolidos pela lama, a dor de perder entes queridos para a fúria da natureza. Outros contam que foram arrastados pelas águas e não sabem explicar como conseguiram sobreviver. Famílias inteiras foram dilaceradas, casas foram reduzidas a escombros e a paisagem do vale foi irremediavelmente transformada em algo fantasmagórico. Mais de 124 pessoas perderam suas vidas, 4 ainda estão desaparecidas e milhares ficaram desabrigadas. As cidades do Vale de Buffalo Creek, naquele instante, se tornaram sombras do que eram antes. Os sobreviventes, desorientados, caminhavam pelo ambiente destroçado em busca de alguma ajuda. O desastre de Buffalo Creek também destruiu ou danificou casas em muitos lugares, como Saunders, Lorado, Pardey, Craneco, Amerstale, Beco, Fanco, Brael, Lundale, Stowe, Crites, Latrobe, Kistler, Robinete, Acoville, Crown e Main. Além de todas as perdas materiais e humanas, houve também a destruição física ambiental, há inúmeras outras cicatrizes invisíveis, as cicatrizes psicológicas e traumas que ainda marcam as almas dos sobreviventes. O medo constante, a angústia, a culpa de ter sobrevivido, enquanto amigos e vizinhos foram levados pela correnteza e morreram. Estes traumas se fazem presente e são parte da vida dos sobreviventes até os dias de hoje. Feridas que o tempo pode amenizar, mas que jamais serão completamente curadas ou esquecidas. O desastre de Buffalo Creek que não se limitou apenas à destruição física e emocional das comunidades. Ele também expôs a imensa negligência e falhas da Pittston Coal Company e a inoperância dos órgãos reguladores em garantir a segurança da barragem. A comoção pública e a indignação foram imensas. As pessoas queriam justiça, queriam que os responsáveis fossem punidos por tamanha irresponsabilidade. 2 comissões foram montadas para investigarem o desastre. A primeira era uma comissão de inquérito do governador Asha Moore Jr., que era composta inteiramente por membros simpáticos à indústria do carvão ou funcionários do governo cujos departamentos poderiam ter alguma culpa no acidente. A segunda era uma comissão paralela, composta de cidadãos, foi montada para fornecer uma revisão independente do desastre. O relatório da comissão de inquérito do governador solicitou uma nova legislação e mais investigações pelo promotor local. O relatório da comissão de cidadãos concluiu que a Pittston Coal Company era realmente a culpada de assassinar pelo menos 124 pessoas, homens, mulheres e várias crianças. Além disso, o presidente da comissão de cidadãos e também vice-diretor do Departamento de Recursos Naturais da Virgínia Ocidental, Norman Williams, pediu que fosse proibida a mineração de carvão a céu aberto em todo o estado. Williams testemunhou que a mineração a céu aberto não poderia existir como uma indústria lucrativa a menos que fosse permitida pelo Estado e pagasse aos proprietários privados e também aos públicos todos os custos por danos ambientais. O Estado da Virgínia Ocidental processou a Pittston Coal Company em 100 milhões de dólares por danos ambientais por desastres, mas foi fechado um acordo de menor valor, algo em torno de $1 milhão com o governador Moore. Isto ocorreu 3 dias antes de ele deixar o cargo em 1977. Os advogados da Arnold Porter de Washington, D.C. que participaram do caso, doaram uma parte dos seus honorários advocatícios para a construção de um novo centro comunitário em uma cidade do Vale de Buffalo Creek. A busca por justiça resultou em mudanças significativas na legislação e nas políticas de segurança de barragens nos Estados Unidos, que perduram até hoje. A partir de Buffalo Creek, a fiscalização foi reforçada e novas leis foram criadas para evitar que tragédias como essa se repetissem novamente.
Mas as marcas deixadas pelo desastre permanecem. A comunidade se uniu para reconstruir suas vidas, suas casas, mas a lembrança daquela manhã de inverno jamais será apagada. A empresa Pittston Coal Company foi condenada na justiça americana, pagou indenizações milionárias aos sobreviventes de Buffalo Creek, mas nenhuma indenização, por mais alta que seja, jamais trará de volta a vida de um ente querido. É importante lembrar que Buffalo Creek não é apenas uma história de tragédia, mas também de força, de união, de esperança. São comunidades que se recusaram a serem vencidas pela dor e que encontraram na união a força para recomeçar. E que essa história sirva como um alerta para que nunca esqueçamos a importância da segurança, da responsabilidade ambiental e do respeito à vida humana. Que a tragédia de Buffalo Creek seja um lembrete constante da necessidade de proteger o meio ambiente e as comunidades que dependem dele de alguma forma. Que possamos aprender com o passado e construir um futuro onde tragédias como essa jamais se repitam. Esperamos que a história de Buffalo Creek, apesar de sua tristeza, nos inspire a lutar por um mundo mais seguro. Se gostou, deixe um like, para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.